O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, a nossa caminhada litúrgica, comecinho aí do tempo comum, terceiro domingo, terceira semana, abrindo para nós aí esse evangelho, o início da chamada vida pública, da pregação, da missão de Jesus, com uma palavra-chave: Jesus chamando para o seguimento. Passa por Pedro e André e diz: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. O mesmo com Tiago e João. Esse termo aí é muito significativo, pescadores de homens. Pescador trabalhava no mar, eles estavam aí à beira do mar da Galileia. O mar, na verdade, representava nos povos antigos, e na época de Jesus não era diferente, tudo aquilo que deveria ser temido. O mar, o seu universo desconhecido, tantas histórias, né, que a pessoa saía para o mar e nunca mais voltava, acreditava-se que no mar tinha monstro, enfim. Chamar, resgatar as pessoas de todos os perigos que elas podem se colocar. Essa a questão chave nesse termo de Jesus, pescadores de homens, ou seja, vamos conduzir junto comigo essas pessoas para caminhos seguros, vamos trazê-los à vida. A palavra inicial de Jesus, antes de chamá-los, foi justamente essa: o reino de Deus está próximo de Jesus. Convertei-vos. Essa palavra, o reino de Deus está próximo e convertei-vos, foi a palavra que marcou aí o nosso tempo do advento, né? A preparação para o Natal. Recentemente, Jesus, a liturgia nos colocava: o reino de Deus está próximo, convertei-vos. Esta proximidade do reino de Deus, na verdade, quer dizer para nós, como nós refletimos, que é um reino totalmente possível de ser alcançado. Uma realidade que Jesus propõe para nós e para as nossas vidas, que está totalmente ao nosso alcance. É por isso que ele diz: está próximo. Para chegar a essa realidade, a realidade do reino,
aí a outra palavra-chave, a conversão. E esta conversão significa uma mudança, uma transformação em nós, em nossas vidas, em tudo aquilo que na nossa vida não condiz com o Evangelho de Jesus, não condiz então com os valores desse reino que diz Jesus. Jesus convida essas pessoas para junto com ele formarem um grupo, uma comunidade. E aí existe um grande ensinamento nessa prática de Jesus. Como eu disse, é a chamada vida pública de Jesus, é o início da sua missão. O início do Evangelho de hoje localiza o início da missão de Jesus numa informação muito precisa. Começa o Evangelho dizendo assim: quando soube que João Batista havia sido preso, Jesus volta para a região da Galileia. Semana passada, o Evangelho nos dizia, nos chamava, ou dava para nós o testemunho de João, o João Batista, falando para nós justamente isso: olha, o tempo chegou, e é agora o tempo do Messias. É Ele que nos conduz, é Ele, o Cordeiro de Deus, que nos leva e nos traz a salvação. O Evangelho da semana passada coloca então a missão de João, ao dizer que ele havia sido preso, como que dizer assim, toda a preparação já foi feita, estamos prontos para receber, estamos prontos para acolher Jesus. Então, diante dessa informação inicial, a segunda lá que o Evangelho coloca, Mateus falando que Jesus volta para a região da Galileia. O que ele foi fazer na região da Galileia? Por que ele se fixou em Cafarnaum? Diz lá que ele vai, não para em Nazaré, não volta para Nazaré e vai para Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade mais importante da Galileia. E foi ali que Jesus começou então a sua chamada vida pública. O Evangelho conclui ali no finalzinho dizendo que ele andava por toda a Galileia. Então foi ali que Jesus começou. Jesus faz então de Cafarnaum seu ponto de referência, é ali que ele mora, é dali que ele vai, por exemplo, para os outros lugares, para Jerusalém, para Jericó, para Samaria, para Betânia, como o Evangelho vai colocando, e ele volta sempre como ponto de referência. A escolha de Jesus, o porquê dessa escolha de Jesus, o Evangelho de Mateus também tem uma explicação. Por que Jesus foi então para Cafarnaum, ali a cidade mais importante da Samaria? Diz Mateus para nós, o evangelista, que Jesus toma essa decisão para cumprir então, ou segundo a profecia feita pelo profeta Isaías. E o profeta Isaías teria dito que Zabulon e Neftali, que é justamente essa citação que está no Evangelho, a primeira leitura da missa de hoje, justamente trazendo para nós essa profecia, dizendo que Neftali e Zabulon, que eram duas das 12 tribos de Israel, que haviam sofrido uma grande humilhação, e que a partir dessa humilhação elas viviam nas trevas, na escuridão, mas que brilharia uma luz. E essa luz, na verdade, irradiaria, e a partir dessa luz cresceria o resgate, então, da história dessas pessoas que haviam sido humilhadas. O que o profeta está falando? Na verdade, ele está contando um fato acontecido 700 anos antes de Jesus nascer. Essas duas tribos, como eu disse, elas faziam parte do antigo reino de Israel, o reino do norte. Israel havia sido um grande país na época de Davi e Salomão. Depois de Salomão se dividiu em duas partes, 11 tribos, a parte do norte, constituíram o reino de Israel, e o reino, a 12ª tribo, Judá, que era maior, ficou o reino do sul, Judá. O reino do norte, com essas 11 tribos, dos quais Neftali e Zabulon eram as duas mais ao norte. E eles haviam sido invadidos e dominados pelo Império Assírio,
que, segundo os livros de história, era um império muito cruel com os dominados. Viviam numa escuridão desse domínio, nas trevas. E aí o profeta visualiza um resgate da história dessas pessoas. Interessante que o profeta provavelmente acreditaria que esse resgate aconteceria logo, mas não foi assim. Na verdade, aquela situação difícil que passava Zabulon e Neftali se estendeu pelas outras 11 tribos de Israel e todos eles foram dominados e destruídos pelo chamado Império Assírio. Passou-se o tempo, esse resgate não aconteceu. Ali tinha judeus, sim, tinha israelitas, mas tinha outros povos. Na época de Jesus, essa região, na verdade, das 11 tribos, acabaram formando a chamada Samaria, mais ao sul, e a Galileia, mais ao norte. Mas havia uma certa, digamos assim, desconsideração por parte dos judeus ou por parte dos israelitas do sul. Ficou sendo chamado de judeu porque era de Judá, o reino que sobrou, né? O israelita e Judá sobrou. Judá, judeu. O judeu, assim, que morava na região sul, que é onde estava a capital, Jerusalém, achava que os samaritanos e os galileus, de uma maneira geral, não eram, assim, pessoas fidedignas à lei, aos preceitos judaicos, à observância da lei. A gente percebe um certo preconceito. No resto do Evangelho, em outros trechos, a gente percebe aquele diálogo lá com Jesus e a samaritana, aquele outro episódio dos galileus que sofreram um acidente que é relatado no Evangelho. Ou seja, achavam que os galileus e os samaritanos poderiam ser um judeu, assim, um israelita de segunda categoria, vamos dizer dessa maneira. É por isso que até o trecho do Evangelho, se a gente tiver um pouquinho de observação, diz assim, olha, a primeira leitura fala assim para nós, olha, terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, região do além Jordão, Galileia das nações, diz aqui o trecho. Olha como é que o evangelista fala, o mesmo trecho, terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. Ele não fala nada da Galileia das nações. Como que para dizer que, olha, o judeu que mora ali, e é justamente essas pessoas, digamos assim, relegadas a essa, digamos assim, desconsideração, que Jesus toma a decisão de, a partir deles, anunciar o Evangelho. A partir deles, como que para dizer, o Evangelho de Jesus é para ser anunciado a todas as pessoas, não para os especiais, não para os mais preparados, não por mais merecedores, não. Todos nós somos chamados a participar dessa mesma messe. A salvação de Cristo Jesus, como nós celebramos no dia da Epifania, é para todos nós. Todos nós somos chamados a reconhecer Jesus como sendo a luz que ilumina. Não é por um acaso que essa mesma primeira leitura é a primeira leitura do dia da véspera de Natal, que coloca e se apresenta de Jesus como sendo a luz que vai iluminar todas as nações. Jesus continua, então, a sua pregação, como eu disse, anunciando a proximidade desse reino, pregando o Evangelho, chamando-nos à conversão, como já dizia logo no início. Interessante que aí tem um grande ensinamento de Jesus, porque Jesus, ao chamar os seus discípulos, ele mostra para nós que na sua maneira de evangelizar, de anunciar o Evangelho, para que nós possamos assumi-lo, segui-lo na nossa vida, precisamos fazer em comunidade. Jesus não anuncia um Evangelho para uma acolhida individual. É por isso que ele chama um grupo. E ele mostra para nós que é em grupo ou em comunidade que o reino de Deus acontece. E dentro dessa dimensão de vida de comunidade, somos chamados a viver esse Evangelho de Cristo Jesus em nossas vidas. Pedro, André, Tiago e João representam a você.
representa a mim, representa a cada um de nós e esse chamado de Jesus para o seu seguimento. E todos somos chamados a participar, como batizados, nesse projeto de amor. Paulo, na semana passada, na segunda leitura, falava justamente isso. Ele falava da sua vocação e para todos os que foram santificados, ou seja, para todos nós, santificados em Cristo, no anúncio do seu evangelho, para participarmos dessa grande messe, a messe do Senhor. Para acolhermos a sua mensagem de amor, para respondermos sim a esse chamado, para termos consciência que esse reino de Deus acontece a partir do momento do nosso sim. Ele começa a acontecer e se consolida a partir do momento da consciência da nossa conversão, da necessidade de mudança, do abandono de nossa parte de todas as práticas e valores que não condizem com o Evangelho de Jesus. Completando a mensagem, a segunda leitura, muito bonita também, na verdade Paulo acaba fazendo ali um desabafo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está na cidade de Éfeso. Éfeso se localizava onde hoje é a Turquia, na Ásia. Corinto se localizava onde até hoje é a Grécia. E Paulo havia passado por Corinto um bom tempo da sua vida, formando aquela comunidade. Seguiu em frente, ele estava em Éfeso, e diz aí a leitura, que chega um grupo de pessoas vindo de Corinto, família de Cloé. Provavelmente sentaram lá na hora do café da tarde, alguma coisa assim, conversando, e Paulo quer saber notícia de Corinto. Aí, pelo jeito da conversa ali, bom, talvez eles enrolaram um pouco Paulo deve ter insistido. Aí eles falaram assim, Paulo, as coisas não estão boas em Corinto, não, as coisas estão meio complicadas. Lá está cheio de fofoqueiro, a coisa está meio complicada, lá é cada um por si. As pessoas estão muito divididas. Uns falam que é de Paulo, outros falam que são de Apolo, outros que são de Cefas. Cefas é Pedro. Outros falam que são de Jesus. Pela maneira com que Paulo começa a carta, ele faz uma saudação, depois ele vai direto no assunto. Gente, o que está acontecendo? Todos nós somos de Cristo. Todos nós somos a igreja de Cristo, que somos chamados a amar com o nosso sim, para vivermos em igreja a nossa fé, superarmos as nossas dificuldades juntos. Aí essa leitura liga justamente com essa questão que eu apontava de Jesus, vida de comunidade, vida de igreja. Não chegamos à nossa salvação sozinhos, não. Construímos esta comunidade, construímos essa salvação em comunidade de irmãos, de batizados, superando as nossas dificuldades, superando as nossas diferenças, buscando viver no amor. A leitura do Evangelho, novamente, retoma dizendo que Jesus passava ensinando. Buscar esses ensinamentos de Jesus na igreja, justamente no Evangelho, para que esses ensinamentos possam nos fortalecer na nossa fé. O anúncio da Boa Nova, dito ali também, Jesus ensinava e anunciava a Boa Nova. O anúncio da Boa Nova é justamente esse: a certeza que Cristo Jesus nos leva à salvação. A Boa Nova de Jesus, o Evangelho, a proximidade do reino de Deus, somos chamados a viver concretamente em nossas vidas. Precisamos acreditar, precisamos responder sim a Deus, ao chamado de Jesus, buscarmos a consciência da necessidade de nossa caminhada em vida de comunidade, superando as nossas dificuldades, fortalecendo-nos no amor de Deus, buscando justamente através desse fortalecimento, viver essa mesma fé, a nossa condição de batizados, viver essa fé em Cristo Jesus, buscando cada dia a santificação que Paulo nos falava na segunda leitura da semana passada. Nós continuamos a missa no nosso